Bom dia a todos. Eu estou até, ainda mais depois dessa introdução, estou até emocionado. Realmente esse lugar representa algo muito precioso. A gente já teve muitos momentos muito especiais nesse lugar. Só não tenho estado aqui mais frequentemente porque realmente não estou conseguindo fazer tudo o que eu preciso fazer. Dessa vez também a gente fez esse plano de 15 em 15 dias para tentar conciliar mesmo os horários, mas é um prazer muito grande, eu gosto muito desse ambiente. O meu ministério, que é mais de ensino, assim, esse é o ambiente preferido, realmente. Eu gosto muito mais muito mais de um ambiente desse do que de assim, faço também às vezes uma pregação, mas eu gosto mais de um ambiente como esse. Então, é realmente um momento muito especial para mim também. Que Deus abençoe cada um de vocês, esse momento, esse tempo, né? Não só esse momento, mas esse tempo que vocês estão aqui, com certeza é algo que vai impactar e mudar a sua vida para sempre, né? Isso que a gente deseja. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que acima de tudo o Senhor seja o professor, o mestre, aquele que abre os nossos olhos, aquele que nos inspira, aquele que nos revela, porque por mais que nós tentemos ter alguma revelação, por mais que a gente até entenda algumas coisas na Tua palavra, se Teu Espírito não vivificar, não vai produzir fruto. Então nós dependemos de Ti, queremos a Tua presença, queremos a Tua revelação no coração de cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus te pedimos. Então é muito bom saber que vocês, eu nem sei exatamente quais são todas as matérias que vocês estão tendo nessa estação. Sei que tem o Evangelho Profético, tem 7 Alianças, tem várias matérias que vão abranger basicamente o mesmo assunto, né? Que é o plano de Deus, o plano eterno de Deus. O que Deus realmente queria desde o princípio? Então, com certeza eu vou repetir algumas coisas, ou outros professores vão repetir coisas que eu vou falar aqui. Eu converso um pouco com a Eliana sobre as nossas matérias e a gente fala assim, bom, nós vamos falar a mesma coisa, mas com certeza vai ser de uma perspectiva, alguma coisa um pouco diferente, mas muita coisa vai entrelaçando porque estamos falando sobre o mesmo assunto, né? Que é o plano eterno de Deus. E então é com muito temor que eu sempre entro nesses assuntos. Meu assunto principal, meu tema principal, como vocês sabem, é o mistério de Israel e a igreja no plano da redenção. Vocês já receberam o título, já sabem o que é ou não sabem ainda, não? Então, é o mistério de Israel e a igreja no plano da redenção. Esse é o meu assunto nessas 5 aulas que a gente vai dar. Nós vamos falar sobre o plano eterno de Deus, nós vamos falar sobre algumas coisas relacionadas assim, ao plano abrangente. O foco é como que entram Israel e a igreja dentro desse plano da redenção. Mas claro que hoje, por exemplo, assim, não vou ficar falando muito sobre Israel e a igreja. Hoje eu quero dar uma introdução no plano de Deus para vocês entenderem bem o contexto. Outra coisa assim que eu acho que os professores estão fazendo, mas só para vocês ficarem à vontade, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês. Eu ainda não sei porque como ele tem, não sei se eu vou separar, depois eu vejo qual a melhor maneira, porque não sei se eu vou dar esse arquivo para vocês no final ou se vou separar, mas assim, só para vocês saberem que esses slides, que alguns têm referências e tal, diagramas, vocês não precisam tentar escrever. O que está na lousa, talvez eu consiga alguém para fazer, né? Porque eu não sei fazer diagramas nem na lousa, não sou um artista, não sei fazer uma linha reta, um círculo redondo, né? Mas depois eu posso também ver se alguém coloca isso dentro do slide. Então, assim, para vocês ficarem mais à vontade e poderem prestar atenção
Eu sei que os jovens fazem 3 coisas ao mesmo tempo, né? Escutam, anotam, conversam com alguém, né? Olham no celular, tudo ao mesmo tempo, mas é bom prestar bastante atenção, porque eu vou ter que correr um pouquinho pelo tempo que nós temos. Então, a ideia é assim, a gente falar um pouco sobre o mistério do plano de Deus, o plano eterno de Deus, o que Deus realmente queria desde o princípio. Como vocês vão ver depois, a gente quer fazer uma relação entre Israel e a igreja. Então, nós queremos saber em que sentido a igreja é diferente ou igual a Israel, em que sentido que é o mesmo plano, em que sentido que mudou tudo. Algumas coisas podem parecer muito óbvias, mas não são. Tem muitas divergências hoje entre teólogos, entre igrejas, tem muitas diferenças. O que eu vou falar aqui muitas coisas são polêmicas, assim, não é todo mundo na igreja que acredita assim, e nós não temos a pretensão de dizer nós temos toda a razão. Estamos querendo que vocês examinem, que vocês vejam se realmente isso tem sentido ou não, né? Mas é só para vocês saberem que nem todo mundo, e aliás, a maioria hoje da igreja não pensa assim como eu vou falar. Então, assim, é importante vocês analisarem e estudarem, porque são assuntos que têm muita implicação, muita implicação. Pode parecer assim, como eu falei, algumas coisas podem parecer óbvias, mas quando você realmente entende, quando a ficha cai, você vai ver que isso muda a sua maneira de ler a Bíblia, isso muda a perspectiva, muda a sua visão até da consumação, do que vai acontecer no final. Então tem muitas implicações, né, essas coisas. Eu não sei se está dando para vocês verem, né, mas em síntese, o plano de Deus que nós temos na Bíblia Sagrada, né, nas nossas Escrituras, o plano de Deus envolve esses 4 temas principais, que é a criação, queda, redenção e consumação, ok? Uma coisa assim que eu sempre chamo a atenção, não sei se você já parou para ver isso, é que qual a parte da Bíblia que é dedicada a cada uma dessas partes? Qual a porcentagem, ou né, assim, aonde que a gente encontra, assim, será que criação, queda, redenção, consumação, né? O desenho já está mostrando, né? Mas qual a proporção das escrituras que nós temos para cada uma dessas partes? Então você tem, assim, lógico que tem referências em Salmos, em Isaías, assim, mas na sequência bíblica a criação é Gênesis 1 e 2. Criação, Gênesis 1 e 2. A queda é Gênesis 3. Né? E a consumação é Apocalipse 21 e 22. Mais uma vez, não é só, você vai encontrar muitas profecias, vai encontrar outras partes da Bíblia que se referem, mas na sequência da Bíblia, quando você chega a Apocalipse 21 e 22, vai falar sobre a consumação. E então você tem que a grande maioria da Bíblia está falando sobre a redenção, tá? E aqui, só fiz esse mesmo desenho aqui em cima, só para poder completar que o Antigo Testamento representa 75%. Isso não é um cálculo exato, mas o Antigo Testamento é mais ou menos 75% da sua Bíblia, tá? E o Novo Testamento, 25%. Então, a história da redenção, já descrevi assim, a história da redenção, os assuntos que têm a ver com redenção, ocupam quase toda a Bíblia, e nessa história da redenção, 75%, que é o assunto principal da Bíblia, né, a história da redenção, está no Antigo Testamento. E isso significa que o Antigo Testamento é muito importante para nós. Todo mundo vai dizer, claro, por que você está falando isso? Porque a igreja usa, eu estou falando de maneira geral, existem muitas exceções, mas de maneira geral, a igreja, ao longo dos séculos, e a igreja hoje, usa o Antigo Testamento para contar histórias que Deus faz
através de contar histórias. Não tem nada de ruim de pegar o Antigo Testamento e contar histórias, né? Não é só crianças que gostam de ouvir histórias. Mas o Antigo Testamento muitas vezes é usado apenas para tirar uma história, tirar uma lição, aplicar até coisas muito importantes. Você vai estudar Moisés, você vai estudar Davi, para saber algumas coisas sobre liderança, sobre o que eles passaram, sobre os tratamentos de Deus. Tudo isso é válido, é muito válido. Mas o Antigo Testamento registra uma grande parte, aí já não é 75% e 25%. Se você olhar mais ou menos o tempo decorrido de Abraão até Jesus, aproximadamente 2.000 anos. De Jesus até agora, aproximadamente 2.000 anos. Então, nesse sentido, empatou. Então, nós temos um tempo em que Deus trabalhou com Israel, de 2.000 anos, e um tempo que Deus está trabalhando com os gentios e com a igreja de 2.000 anos, ok? Mas como que isso se relaciona? Esse é o nosso assunto e muitas coisas que a gente não tem entendido sobre a importância do Antigo Testamento nós precisamos entender. Um outro diagrama que eu gosto muito de usar, esse aqui eu achei num livro, Supremo Propósito, esse diagrama aqui. Então, uma maneira de você representar o plano de Deus é essa linha reta aqui, que está no slide, está aqui também. Mas uma outra maneira é fazer isso aqui. Então, isso aqui seria, em vez de uma reta horizontal, esse aqui é uma reta ascendente, para mostrar que da criação para a consumação, no meio da criação e da consumação, houve a queda. E às vezes a gente tem uma impressão de que através da redenção, Deus vai nos levar de volta para onde Adão e Eva estiveram no início. Eles caíram, então a redenção vai nos trazer de volta. E eu gosto muito desse diagrama, porque mostra que esse aqui não faz justiça a essa ênfase na Bíblia da redenção, porque fica só esse pedaço aqui. Mas cada diagrama tem suas limitações. Mas esse diagrama vai mostrar o seguinte: primeiro, que onde Adão e Eva estiveram, Deus tinha um plano. Se não tivesse acontecido a queda, eles e os descendentes, o que Deus queria que acontecesse era que houvesse um crescimento, um desenvolvimento. Deus tinha todo um plano, o plano foi cortado. Então, nesse corte do plano de Deus, que é a queda, então, Deus tinha um plano para que houvesse uma sequência, um prosseguimento. E na queda, nós caímos fora desse caminho, nós saímos fora. E através da cruz, nós fomos redimidos para quê? E aqui, às vezes, eu gosto de fazer não sei se essas linhas escrevem, mas... o que a igreja, muitas vezes, primeiro assim, que a igreja concentra toda a sua atenção nesse pedaço aqui. Se a Bíblia também concentra toda a sua atenção no plano de redenção, na Bíblia, só uma coisa assim, importante para lembrar aqui. A Bíblia vai da criação até a consumação. Nós temos alguns vislumbres muito obscuros, muito pouca coisa escrito na Bíblia sobre o que aconteceu antes da criação. Por exemplo, queda de Satanás. Então nós temos alguma coisa, mas muito, muito obscuro. Não tem um capítulo da Bíblia falando assim, agora eu vou explicar o que aconteceu com Lúcifer, com Satanás. Não temos. Nós temos aquelas profecias em Isaías, Ezequiel e tal. Então a gente não tem uma descrição detalhada sobre o que aconteceu antes da criação. E o que a gente sabe sobre depois da consumação? Também quase nada. Então a Bíblia trata exatamente desse intervalo. Agora, o problema da igreja
é que nós temos concentrado nossa atenção nessa queda, que é muito importante. Claro, você não vai entender nada sobre a condição do homem, sobre a situação do mundo hoje, sobre a humanidade. Você não vai entender nada se você não entender a queda. Não tem como entender o plano de Deus para nós hoje sem levar em consideração a queda. E não tem nada que você possa fazer em relação àquilo que Deus quer fazer na nossa vida se você não passar pela cruz. Então, caiu fora desse propósito de Deus, nós precisamos entender a queda, precisamos focar na cruz e precisamos ser levados de volta. O que a igreja, de maneira geral, não tem entendido é que a redenção não é para levar a gente para o céu. Não é. A redenção é para levar a gente de volta para onde nós caímos e continuar a nossa caminhada em direção à consumação. E consumação, gente, não é o fim da linha. Consumação é o começo de uma nova história, é o começo de muita coisa que Deus tem preparado, que não entrou no coração humano, como fala em Coríntios. A gente não sabe nem imaginar o que Deus tem preparado. Eu estou muito ansioso, muita vontade de fazer parte desse plano. Mas para isso, existe algo, claro que faz, como eu falei assim, o diagrama não faz justiça a isso, mas essa redenção nos leva de volta ao caminho que na verdade faz parte da redenção, mas faz parte de algo que a igreja não tem entendido, ok? Então, quando a igreja fala assim, eu aceitei Jesus, fui salvo, o único propósito que eu tenho, que é maravilhoso, é tremendo, é ganhar outras pessoas, missões, levar o amor de Deus para outras pessoas, isso é muitíssimo importante, mas tem algo mais que precisa acontecer antes da consumação. E esse é o nossa ideia. Então, eu gosto de brincar, depois nós vamos explicar melhor, não sei o que é o entendimento de cada um, mas se você quiser ir para o céu, tem jeito de ir para o céu, tem que morrer, porque quando Jesus voltar, ele vem para a terra. Então, eu já não sei, né? Eu prefiro, não sei o que Deus vai fazer, eu prefiro não ir para o céu, porque eu quero que Jesus volte, eu quero estar vivo quando Jesus voltar, e eu gostaria muito, né? Não sei qual o plano de Deus, mas se você fazer, não, mas eu quero ir para o céu, então tem jeito, né? Só que é só agora que tem o céu, depois que Jesus voltar, vai ser aqui na terra. Ok, vamos para frente. Então, agora eu só queria falar um pouquinho sobre o mistério. Eu vou começar em Efésios, capítulo 3. Eu não vou conseguir ler todos os textos, né? Por isso que eu falei assim, né? Eu vou depois deixar esse arquivo com vocês, mas na verdade eu estou falando assim, sobre um outro ponto, mas eu quero começar com esse texto em Efésios 3. Efésios 3 fala assim no versículo 1: Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que sabeis da dispensação. Tem várias palavras na Bíblia, tem outras traduções, talvez, que não usem essa palavra, mas tem umas palavras muito bonitas que tem na Bíblia que a gente não sabe nem o que é, né? Por exemplo, beneplácito da sua vontade. Não sei se alguém sabe o que é beneplácito, né? Concupiscência, sei lá, tem umas palavras assim que não é todo mundo que sabe o que é e a gente repete, são coisas que tem na Bíblia. Então, Paulo, em Efésios capítulo 1 também aqui, ele usa essa expressão da dispensação. Essa palavra dispensação significa administração ou plano. Mas, então por isso que eu estou colocando assim, administração do mistério. Porque, senão, assim, o mistério já é o plano de Deus.
Então ele fala assim, mas vamos continuar lendo, vocês vão entender um pouco melhor. Se é que sabeis da dispensação ou da administração, como é que esse plano foi administrado, está sendo administrado? Da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério. Então, o mistério, na verdade, é o plano de redenção, é o plano que Deus tem. É um mistério porque a gente não consegue entender, a gente não consegue entrar nesse plano, senão por revelação e de acordo com o tempo, né, que nós vamos ver também. Então, ele fala sobre o mistério no versículo 3, versículo 4, de forma que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Este é o mistério. Então, quando ele fala sobre o mistério, pelo menos aqui nesse contexto, eu estou usando como sinônimo do plano de Deus. Então, o mistério é o plano. Deus tinha um plano desde o início. Nós vamos falar sobre isso daqui um minutinho. Mas eu queria que vocês entendessem assim, que existe um plano. O plano, o mistério tem a ver com esse desvio. Não precisaria ter, mas teve esse desvio. Então Deus tinha um plano que já, vamos dizer assim, Deus não fez um plano que foi pego surpresa. E aí, o que nós vamos fazer agora? Eu gosto de falar assim, que Deus parou assim e falou, meu Deus, né? Porque assim, né? Assim, que nós vamos fazer com essa situação né? Que caiu tudo fora, assim, né? Meu plano, vocês já fizeram um plano, né? Sei lá, plano de economia, plano de um dia, plano, sei lá, você faz um plano e acontece alguma coisa bem no início daquele plano e põe tudo a perder. Deus não foi pego de surpresa. Então, eu quero que vocês guardem, isso também é muito simples, mas a gente às vezes não para pensar nisso. Que Deus tinha um plano, o plano dele não foi descartado, apesar do que aconteceu. Então, por isso que eu gosto desse diagrama, porque ele mostra que pela redenção, o que aconteceu? Nós podemos voltar para o plano original. Então, essa linha, né, da criação até a consumação, tem muitos buracos, muitos desvios, né, na nossa caminhada, na caminhada da igreja, mas esse plano, ele vai para o seu final. Então, Deus tem um plano, o plano original em si não determinava, isso é uma coisa assim, por isso que fala mistério. Qual de nós tem capacidade de entender um pouquinho como Deus raciocina? Nós não temos condições de entender. Como é que Deus, vou dar um exemplo, como é que Deus sabe o que vai acontecer? Então ele não é pego de surpresa, mas ele sofre e tem emoções, e fica triste, e fica alegre. Como que ele tem emoção? Se eu já assisti o filme, na hora que passa né, assisto a segunda vez, né? Tem gente que assiste mais de 2 vezes, né, o mesmo filme, né? Eu vou olhar para a Eliana assim, né? Tem gente que assiste, né? Teve um filme assim, não sei quantos anos ela tinha, que ela assistiu, acho que umas 15 vezes ou mais, né? Então, como é que você assiste um filme sendo que você já sabe o que vai acontecer? Não tem mais emoção. E Deus tem emoção. Deus teve emoção no dilúvio. Deus tem emoção. Então, como é que Deus pensa? Como é que Deus... Não, mas se Deus já sabia de antemão, significa que Ele determinou o que aconteceu. Não, Ele não determinou que fosse assim. Você consegue, se fosse eu, você teria que falar, não, realmente, se eu já sei que vai acontecer e eu não mudei o plano, é porque eu quero que aquilo aconteça. Então, Deus é muito, muito, muito mais complexo do que nós, né? Mas Deus tem um plano, o plano original dele não é que a gente peque, mas o plano dele também prevê o nosso pecado e o plano dele não é frustrado, ok? Maravilha, né? Assim, pensar na grandeza de Deus. Então, este é o mistério, tem um mistério que é o plano de Deus. Este é o mistério, versículo 5, que em outras gerações não foi manifestado aos homens,
da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então ele está falando aqui sobre esse mistério, que é o plano de Deus, e aí ele vai falar essa parte aqui, eu só vou ler assim, mas é o nosso assunto, né? Versículo 6, isto é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a força operante do seu poder. A mim, o menor. Tudo bem, Paulo falou que era menor porque ele foi humilde, né? Mas ele acreditava nisso. E eu só que parei aqui para que você entenda que mistério não é uma coisa que você precisa ter pós-doutorado para entender. O mistério pode ser revelado ao menor dos santos. Então, eu estou nessa, você está nessa, todos nós somos candidatos para entender o mistério de Deus, porque não é baseado em inteligência, em capacidade, não é baseado em nada disso. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Bom, agora versículo 9, presta atenção. E de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério. É isso que nós estamos falando aqui. É esse mistério, que é o plano de Deus, ele tem uma administração. Deus não revela tudo de uma vez. Não é isso que ele está falando? Agora, Paulo está falando, agora, que faz 2000 anos, agora Deus está revelando algo que todos os profetas, todos os grandes homens de Deus no Antigo Testamento não entendiam ainda, mas que faz parte do mesmo plano. É o mesmo plano, só que eles não entendiam. E muitas coisas que nós ainda estamos vivendo muito próximo da consumação. Então, é hora, meu pai gostava muito de falar assim, dessa palavra agora. Ele falou assim, Paulo disse há 2000 anos, agora foi revelado. Só que ao longo da igreja, da história da igreja, esse agora ficou imerso, ficou, como é que fala? Encoberto, né? Através de muita coisa que foi jogando em cima. Então, esse agora precisa ser renovado. Tem muita coisa que nós não conseguimos entender por muito tempo, tem muita coisa que Deus está querendo revelar hoje, e por isso vocês estão fazendo um investimento muito bom de ficar esse ano, mas não só esse ano, isso é uma tarefa da vida inteira. Ninguém falou isso com vocês antes? É uma tarefa da vida inteira. Você não vai se formar no fim do ano como eu sei o mistério. Você vai ser alguém que está buscando a revelação do mistério, e isso nós vamos ver por que Deus faz assim. Então, de mostrar a todos qual é a administração desse mistério. Deus tem um plano completo, mas Ele não deu esse plano completo em nossas mãos. Ele vai dando de acordo com a necessidade do tempo em que nós vivemos. Que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora ela seja manifestada por meio da igreja. Ok. Então, esse texto de Efésios 3 é praticamente o meu texto base para esse curso, né? De onde que eu tirei esse título? O mistério de igreja de Israel no plano de redenção. Eu tirei desse capítulo, tá? Esse capítulo fala que tem um mistério, o mistério é todo o plano de redenção, é todo o plano que Deus projetou, que Deus planejou antes da fundação do mundo. Esse plano é o plano de Deus, é o mistério, mas esse plano ele é revelado e ele é concretizado paulatinamente, passo por passo, ok? Então, a administração do mistério começa onde? Agora que nós vamos voltar, e realmente eu não vou poder ler todos os textos, mas eu acho que vocês devem lembrar de alguns desses textos,
eu acho que nós vamos ler esse de Colossenses. Mas o mistério, esse mistério, que é o plano de Deus completo, que tem tudo nele, ele começa e termina em Cristo. Muito óbvio, ninguém vai questionar isso, ninguém que acredita nas Escrituras, ninguém que foi redimido por Jesus, essa parte ninguém vai questionar. O mistério tem sua origem em Cristo e tem sua consumação em Cristo. Mas isso, embora seja tremendo, assim, uma verdade tremenda, você pode simplificar. Os cientistas gostam de falar assim, os religiosos falam que Deus criou todas as coisas, agora nós cientistas nós gostamos de investigar o porquê, o como, tal, e quando a pessoa fala assim, Deus criou, ela não quer saber mais nada, e isso não deveria ser verdade de nós. Deus criou todas as coisas, mas Ele nos deu uma mente investigativa que deseja saber como foi. Não estou dizendo que os cientistas chegam às respostas certas, mas eu estou dizendo que muita briga entre ciência e fé ao longo dos séculos até hoje é porque os cientistas não acreditam que Deus criou todas as coisas e a igreja fala assim, não, Deus criou, eu não preciso saber mais nada. Eu estou fazendo um paralelo. Você fala assim, o mistério começou em Cristo e termina em Cristo, então eu não preciso saber mais nada. Eu estou em Cristo e tudo é Cristo, quando você está numa classinha de escola dominical, assim, você fala assim, qualquer pergunta que você faz, assim, a criança fala assim, bom, ou é Cristo ou é Deus, um dos dois, né? Então, se eu falar uma das duas coisas, eu tenho uma boa chance de acertar. Mas vocês entenderam? Assim, falar que isso é Cristo não significa que aí parou. Não, na verdade tem tanta coisa desse projeto de Deus em Cristo. Então, João capítulo 1 começa, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E então ele fala assim, ele volta antes do livro de Gênesis e ele fala que no princípio estavam, nesse mistério também tremendo, que é a chave de todos os outros mistérios, que é a Trindade. O Pai e o Filho, eles estão juntos. O Pai, ele tem primazia, mas ao mesmo tempo o Filho sempre existiu e o Espírito Santo vem do Pai. Então, essas coisas que a gente não consegue entender, mas eles tinham um projeto antes da criação do mundo, e esse projeto, todas as coisas que Deus já fez e todas as coisas que Deus vai fazer estão contidas nessa conversa, nesse plano original entre o Pai e o Filho. Então, tudo começou com Cristo, o Pai planejando algo para o Filho, e isso não é... a Trindade não elimina a diferença entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles são um. E Deus nos convidou para fazer parte desse mesmo tipo de unidade. Então, eu vou ler com vocês agora em Colossenses, porque eu acho que é um texto que pode nos ajudar também. Colossenses 1, versículo 15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então Jesus também foi criado? Não, Jesus não foi criado, mas o Pai só é chamado Pai porque Ele gera o Filho. E o Filho não é menos eterno do que o Pai, coisas que a gente não consegue colocar, na nossa linha de raciocínio humano, mas Ele é o primogênito, Ele foi gerado por Deus, Ele é continuamente gerado por Deus, porque tudo que Ele o Filho falava, Jesus sempre falava, eu não posso fazer nada sem o Pai, eu olho para o Pai fazendo as coisas e faço igual. Ele é a expressão, porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Por isso que Ele é o primogênito sobre toda a criação, porque a primeira
a primeira geração, né? Ele é chamado unigênito, o primeiro que saiu de Deus na eternidade, sem ter nenhum, né? Ele não tem nenhum momento em que o Filho não existia, mas ele saiu de Deus e nele foram criados, em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, tudo começa nele e tudo termina nele. Nós poderíamos, eu não sei se alguém está fazendo, se tem algum curso sobre isso, alguma matéria sobre isso, mas assim, obviamente nós podíamos não falar sobre Israel e igreja, nós podíamos falar só sobre Jesus e como Jesus, como esse versículo pode ser entendido ao longo das Escrituras, ao longo do plano de Deus. Não é o meu assunto, mas eu quis começar assim para vocês realmente entenderem que o foco não é Israel, o foco não é a igreja, o foco é Jesus. Ele que começou, Ele que termina, então tudo tem seu lugar dentro dele, né? Versículo 17, Ele existe antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, tudo isso aí é maravilhoso, mas nós temos que ir adiante. Então, isso aqui, eu nem vou ler mais textos, assim, tem Efésios 1 também, que é muito importante. Vamos ler Efésios 1, que acho que nós já lemos Efésios 3. Esse texto de Efésios 1 também é muito fundamental. Efésios 1, 9. Esse aqui, quando você vai ler Efésios 1, é difícil você começar num versículo no meio, porque é uma frase longa aqui. Paulo fez uma frase longa, então você tem que começar em algum lugar, ou você vai ler praticamente metade do capítulo, ou você tem que começar no meio da frase. E fez com que, versículo 9, fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade. Então, o mistério da sua vontade, o que é a sua vontade? O plano de Deus. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, né? Algumas Bíblias falam beneplácito, né? Ele tem prazer. Deus gosta de fazer coisas boas. Quem que gosta de fazer coisas boas, né? Ele gosta de fazer coisas boas. Então, ele fez um plano e eu acho que todo mundo, né? Se você, sei lá, se você é artista, se você é cozinheiro, se você é arquiteto, se você é escritor, sei lá, qualquer coisa assim, quando você cria algo e é do jeito que você queria criar, porque não sei se só eu, mas né, geralmente quando a gente faz as coisas, né, eu queria fazer um círculo, mas eu olhei para o círculo e não tive prazer nesse círculo, porque ele não é um círculo bonito, né? Agora, Deus faz as coisas, ele, né, Gênesis 1, tudo que Deus fazia, ele olhava, assim, ele fazia e depois ele olhava para o que fazia. Não é legal isso? Ele fazia e depois ele ficava assim, dava 2 passos para trás e dava uma olhada para o que ele tinha feito. Gostei, eu gostei, eu planejei, né? Eu fiz um plano, fiz um projeto, eu fiz o projeto, executei, aí tem toda a trindade envolvida nisso, né? Porque o verbo que estava com Deus é Jesus e o Espírito Santo que pairava sobre as águas é quem executava. Então tem o Pai planejando, o Filho que é a palavra trazendo a existência e o Espírito Santo fazendo com que aquela palavra se tornasse uma realidade. Então tem toda a trindade envolvida na criação. E Deus olhava para o que ele fazia e dizia, muito bom. E Deus fez um plano, que ele está dizendo aqui no versículo 9, segundo a sua boa determinação, segundo a sua boa vontade, assim, ele tinha prazer. Beneplácito significa que ele fez um propósito que era bom e ele olhou para esse plano e falou, é isso que eu quero fazer. Segundo o seu beneplácito, que nele propôs, esse nele propôs, dá a ideia assim de que os dois conversaram, e os três, né, com o Espírito Santo. Então, o Pai propôs em Cristo e o Filho dizia, gostei, Pai, esse plano é maravilhoso.
E olha que, né, tem uma parte que trazia sofrimento para todos eles, né? Então, ele fez uma boa determinação. Agora o versículo 10. Para a dispensação ou administração da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, tudo começou em Cristo e tudo vai voltar para Cristo, mas existe um plano. E, gente, quanto mais vocês entenderem o plano de Deus, eu vou falar mais uma vez, a cruz é o centro, Jesus é o centro, mas nós temos feito, então quando eu falo isso, pode ser que alguém entenda mal. Mais uma vez, a igreja tem focado toda a sua atenção nessa área aqui, né? Queda, redenção e cruz. A cruz é o centro, a cruz é a manifestação de Deus, do amor de Deus. Nós não entendemos praticamente nada do que a cruz representa. Então, eu não estou falando que isso aqui é pouca coisa. Eu só estou dizendo que na Bíblia, que nós temos 75% da Bíblia antes da cruz, e a igreja, você fala, não, a igreja usa, aqui a Bíblia, está todo mundo com a Bíblia inteira, mas a igreja pega só esse pedaço. Então não é que eu estou falando só porque a cruz não seja importante. A cruz é o centro desse mistério do plano de Deus, por causa do pecado do homem. Mas a cruz só tem sentido se você entender tudo, porque por que Deus não mandou Jesus morrer na cruz no dia seguinte depois de Adão e Eva? Por quê? Eu não sei responder essa pergunta completa, mas eu sempre faço essa pergunta. E a Bíblia fala, Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, tinha que acontecer tudo o que aconteceu, e é isso que nós precisamos entender. E Paulo está fazendo, gente, até agora as pessoas não entendiam o mistério. Então nós precisamos entender esse plano de Deus, porque nós temos, Senhor, graças a Deus pela cruz, graças a Deus pela igreja, graças a Deus por todas as igrejas que existem hoje. Não vou citar nomes, né, mas sim, tem muitas igrejas no Brasil e em outras partes do mundo que não representam, a gente tem dor no coração de pensar que muitas igrejas não representam realmente o que Deus quer mostrar, mas graças a Deus, Paulo falou isso em Filipenses, graças a Deus que de alguma forma o evangelho está sendo pregado, graças a Deus que muitas pessoas estão encontrando a redenção, graças a Deus que muita gente que não entende nada sobre o plano de Deus está sendo resgatado do mundo e vai fazer parte do plano de Deus, mas Deus está nos chamando para entender que isso aqui faz parte de um plano muito mais amplo, ok? Deu para entender? Então, o mistério abrange o plano de Deus de redenção em toda a sua extensão e não foi revelado tudo de uma vez. Então, tem vários outros textos que falam sobre isso também. Agora, aqui tem uma frase que eu amo e que eu gosto de repetir sempre que eu falo sobre o plano de Deus. E eu já falei mais ou menos, só vou dar uma frisada aqui. Então, Deus planejou algo antes da criação do mundo, antes de tudo, Ele planejou algo com seu Filho, com o Espírito Santo, eles planejaram algo juntos. O plano original de Deus, Deus não planejou o pecado, eu não consigo entender assim, Deus planejando o pecado, mas Deus previa o pecado, então Deus tinha que levar em consideração isso. Mas o que eu quero falar, eu quero bater assim, eu quero que vocês repitam, eu quero que vocês gravem, é que Deus não desvia, Ele não sai 1 centímetro do seu plano original. Tudo o que Deus começa, Ele termina. E isso não pode ser dito de nós, porque a gente começa muita coisa e não termina.
E alguns talvez não tenham muito problema com isso. Tem vários tipos de temperamento. Tem temperamentos sim, que se não estiver começando uma coisa nova, não tá legal. Sim, só ficar dando sequência naquilo que já começou, tem pessoas que se cansam, né? Se cansam de ficar sempre na mesma, assim, desenvolvendo a mesma coisa. Mas Deus não larga o seu propósito. Mas ao mesmo tempo, o plano de Deus é emocionante. O plano de Deus tem coisas novas, Ele não revela tudo de uma vez. Então é maravilhoso pensar que Deus vai andando de geração em geração. Temos toda a história na Bíblia, temos o que está acontecendo na nossa geração. E Deus, Ele não abandona o seu propósito original, mas Ele precisa levar em consideração as coisas que vão acontecendo. Então, Ele tem que absorver isso, mas Ele não abandona o que Ele começou. Então, tem muita coisa aqui. Efésios 1:11, vocês estão com a Bíblia aberta ainda lá? Efésios 1:11, nele também fomos feito herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz. A maioria das coisas ele faz de acordo com a sua intenção original, é isso que fala aí? Não, ele faz todas as coisas de acordo com o desígnio, o plano original, todas as coisas. Então tem um versículo também que eu gosto sempre de aplicar, porque muita gente cita esse versículo de maneira errada. Quem sabe que está escrito em Romanos 8:28? Olha, gente, vocês precisam decorar, tem uns textos, olha, que número fácil, né? 8:28, já é fácil de decorar. E decora o que está escrito lá, porque todas as coisas, agora você sabe, né? Todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. Tá bom, eu amo a ti, Senhor, tá? Então eu estou nessa. Não, mas o versículo não termina aí. O que mais? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vou dar um exemplo muito radical. Balaão foi contra a vontade de Deus, não foi? Deus falou assim, não vá, e ele foi. Todas as coisas cooperaram para o bem, para Balaão? Não, no caminho todas as coisas estavam cooperando contra ele. E gente, é isso. Não cite esse versículo para dizer que tudo tem que dar certo na sua vida. Não cite, não é isso que a Bíblia fala. Ele está dizendo aqui em Efésios 1:11 que Deus faz todas as coisas de acordo com o plano mestre. Agora, tudo bem, é claro que Deus leva em consideração nossos erros, nossas ignorâncias e tal, mas as coisas vão dar mal para nós, para que a gente... O que Deus queria que Balaão fizesse? Ele queria que Balaão falasse assim, tá bom, Deus, o Senhor falou que não era para ir, eu insisti, eu volto atrás, né? Mas não, ele foi insistindo, né? Então, só para a gente ter tudo que Deus começa, ele termina. Vamos lá, Isaías 46, Filipenses 1:6, aquele outro versículo que fala assim, eu tenho certeza que o que Deus começou, uma boa obra em vocês, Ele vai terminar até aquele dia, né? Então, tudo que Deus começa, aí sim, né, gente, vamos pegar esses textos, porque tudo vai cooperar para o bem, se nós amamos a Deus e se nós queremos que até as coisas que aparentemente estão dando errado na nossa vida, se isso nos leva para o propósito de Deus, está sendo para o nosso bem, amém? Né? Então isso é muito importante a gente aplicar. Vamos lá, Isaías 46. Versículo 10. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio. Por que Deus pode anunciar o fim desde o princípio? Porque Ele fez um plano, Ele sabe onde vai dar. Então Ele anuncia o fim, desde o princípio Ele está anunciando o fim, porque Ele sabe aonde Ele quer levar. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo, o meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. Então, depois você lê, todos esses textos são
maravilhosos. Isaías, ele vai falando nesses capítulos, pode ver que tem várias referências de Isaías, porque Isaías fala muito sobre esse Deus que planeja todas as coisas, né? Então, isso nos leva a essa conclusão, que a consumação que vai haver no final de todas as coisas sim, né? Lembra que consumação é o final de uma época, consumação é o fim da linha aqui, mas é o começo de uma nova etapa. Então, a consumação, para que haja um novo começo, para que haja os novos céus e nova terra e eternidade, Deus morando para sempre com o homem, para que haja essa consumação precisa conferir exatamente com o que Deus projetou desde o início. Não é assim, Deus tinha um plano maravilhoso e aí com o tempo ele foi vendo que o homem não ia dar conta, que o homem não ia, e no fim Deus abaixa. Eu fiz parte de um curso, né, quando estava dando aula nas escolas públicas em Goiás, e eu inclusive tinha um monte de gente, assim, uma cidadezinha do interior, e os professores não tinham curso superior, estava todo mundo, assim, mal tinha terminado o colegial, né, o ensino médio, já estava dando aula até para o ensino médio, né? Então, aí o governo começou um plano de dar um aperfeiçoamento para os professores, né? Então, aí eles deram, né, um curso para todos os professores e aí, né, tinha que fazer um vestibular para entrar, mas como tinha vaga para todo mundo passou, né? Aí, então, não foi feita assim uma seleção, né? Então, aí estava todo mundo professores de ciências e matemática. Então, todo mundo já era da área. Na verdade, acho que tinha professores que nem davam aula de ciências e entraram também, fizeram juntos, né? Aí eles começaram a dar aula no nível, assim, todo mundo aqui já fez ensino médio, então todo mundo aqui está pronto para, dentro das matérias que vocês dão aula, não é possível, vamos começar no nível superior. Aí, no primeiro dia, sei lá quantos dias de aula, todo mundo chiou, falou assim, não, a gente não entende nada disso. Aí abaixaram o nível, então vamos ensinar o ensino médio de novo. Aí a turma não conseguia também, então abaixaram o nível de novo. Imagina assim, o que saiu no final daquele curso de 1 ano e meio. O que eu estou querendo dizer é assim, Deus não abaixou o nível. O que Deus projetou, o que Deus começa, o que Deus planejou desde o início, Ele vai levar ao fim. Ele não abaixou o nível, a consumação precisa corresponder perfeitamente àquilo que Ele planejou desde o início. Bom, eu vou passar então agora com vocês bem rápido por esses diagramas, talvez a gente volte a falar deles depois, mas eu queria que, assim, esse aqui é uma visão panorâmica da história da redenção. Então nós vamos começar com criação e só para entender essa questão, o que Deus planejou, a consumação tem que corresponder, né? Deus não abandona seu propósito, né? Então nós precisamos ver o que Deus realmente queria, que é a nossa pergunta no primeiro slide, né? Plano eterno de Deus, o que Deus realmente queria? O que Deus estava buscando, né? Então isso aqui é só uma representação. Como eu falei assim, todo diagrama é limitado, não consegue representar tudo, mas é muito assim, eu acho que dá para a gente entender alguns princípios importantes. Nós vamos falar sobre isso depois, mas eu fiz esse outro diagrama aqui na lousa para falar assim, de uma coisa importante para vocês entenderem. Esse aqui, o círculo maior é a Terra toda e o círculo menor no início era o Jardim do Éden. Mas a ideia que a gente precisa ver em todas essas etapas do plano de Deus é que Deus não começou falando assim, toda a terra é minha e eu vou colocar aqui o ser humano, e poderia assim, né, como alguém falou assim, Deus poderia ter criado a humanidade como Ele criou os anjos. Pelo que a gente sabe, né, como os anjos não se reproduzem,
pelo que a gente sabe, Deus criou todos os anjos de uma vez. Não foi isso? Assim, pelo menos a gente tem essa ideia. Deus criou todos os anjos de uma vez. Deus poderia tem essa ideia assim, que não é muito clara, mas tem essa ideia assim, de que Satanás era um anjo e ele se exaltou, se rebelou contra Deus. E como a Bíblia fala, tudo isso aí são inferências, não é coisa que a gente pode assim bater o pé, mas vários homens profundos de Deus concordam com essas deduções, né? Então, como a Bíblia fala, além de claramente Satanás, o Lúcifer, ele era um arcanjo, ele era um anjo que estava responsável sobre outros anjos. E a Bíblia fala de mais 2 arcanjos. Quem são? Miguel e Gabriel, né? Miguel e Gabriel. Aí fala assim, né? Jesus fala assim, né? De Satanás ter caído e levou consigo, Apocalipse também, 1/3 dos anjos. Então, a ideia, a inferência, a dedução então, todos os anjos estavam debaixo de 3 arcanjos. Se Lúcifer tinha 1/3, provavelmente os outros também tinham 1/3. Nós não temos certeza de nada disso, isso é tudo, assim, estamos tentando inferir algumas coisas, mas ninguém tem certeza de nada disso. Mas existe uma possibilidade de que a Terra fizesse parte vamos dizer assim, do território governado por Satanás. Então, quando Satanás caiu, ele estava na Terra. Então, Deus lançou na Terra, Deus, claro que ele poderia, assim, Satanás, um chute, um estalar de dedos, Deus tira Lúcifer, Deus domina, Deus poderia ter feito qualquer coisa, mas não, ele pegou a Terra, que pelo menos antes estava sem forma e vazia, ele pega a Terra e cria uma base, um lugarzinho nessa Terra que representa a morada de Deus, que representa a harmonia de Deus, que representa o reino de Deus. Então ele não começa nem com a humanidade enchendo a Terra, nem começa com o reino de Deus abrangendo toda a Terra. Então esse princípio, as outras coisas que eu falei antes são deduções, não dá para saber. Mas esse princípio aqui você vai enxergar, nós vamos mostrar esse diagrama, está em todo o plano de Deus, ele segue basicamente o mesmo padrão. O que é o padrão? Tem toda uma terra para alcançar, para conquistar para o reino de Deus. Mas ele começa numa pequena base. Pelo menos, eu penso muito na história da Segunda Guerra Mundial, que toda a Europa, quase, né, toda a Europa estava debaixo do domínio dos nazistas, né, da Alemanha. E tem aquela batalha famosa, né, do dia D, quando os aliados estavam procurando conquistar da Inglaterra, que nunca foi conquistada. Então, a partir da Inglaterra, eles foram conquistar uma base na Europa, uma pequena base. A partir daquela base, eles iam avançar e tomar toda a Europa de volta, né? A ilustração, claro que é muito incompleta, é muito falha, mas é mais ou menos isso, que Deus queria formar na terra uma base para conquistar toda a terra. Então, essa ideia assim, né, de um círculo pequeno dentro de um círculo maior, eu queria só que vocês entendessem que quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando sobre um jeito que Deus faz. Deus começa com uma pequena base, a partir daquela base ele vai expandindo, ok? Então aqui nós temos esse primeiro quadro, deduzindo de várias coisas que nós lemos em Gênesis 1 e Gênesis 2, né? Deus começa no Jardim do Éden, tem muitas coisas, acho que talvez outros professores, outras matérias talvez tenham falado, acho que a mesma Eliana vai falar mais sobre o Jardim do Éden, mas o que nós entendemos que naquele jardim representava um lugar a partir do qual Deus queria, né, tem um rio com 4 braços, né, a ordem de Deus era: vocês estão na minha imagem, vocês vão se multiplicar, encher a terra com o quê? Com a imagem de Deus. Se eles eram da imagem de Deus, então a imagem de Deus, que era fundamental, era uma família. Deus começou tudo com família. Ele queria que eles enchessem a terra com a imagem dele.
eles deveriam cuidar de toda a criação. Deus deu ordens para que eles tivessem domínio sobre toda a criação, e a partir de cuidar da criação, a criação, esse jardim do Éden, essas condições de harmonia, de perfeição, no jardim do Éden se expandiriam para toda a terra. E, claro que isso, essas três coisas que eu falei são bem explícitas, porque ele criou na imagem de Deus, mandou multiplicar e encher a terra, e ele falou para cuidar do jardim, né? Era a tarefa do homem, era cuidar do jardim. Se ele ia cuidar do jardim, a ideia era que esse jardim fosse expandindo. Isso aqui não é explícito, né? Mas é muito claro de que Deus andava com o homem, e nós vamos entendendo ao longo da Bíblia que Deus sempre queria achar uma base para poder morar com o homem, né? Então, o céu, Deus habita no céu, o homem está na terra. Deus queria que houvesse uma relação, tinha uma relação muito grande entre o céu e a terra no jardim do Éden, e Deus queria que isso fosse uma ligação entre o céu e a terra e uma base para expandir, ok? Então, isso aqui, assim, eu só quero que vocês entendam esses elementos, porque todos os outros que vêm a seguir vão seguir o mesmo padrão. Então, o que aconteceu na queda? A imagem de Deus, assim, eu não estou entrando em cada um desses tópicos, assim, teria muita coisa para pensar, para desenvolver. O homem perdeu totalmente a imagem de Deus? Não, nós temos um resquício, né? Nós temos elementos da imagem de Deus. O homem não perdeu totalmente, mas claro que nós hoje não representamos, não expressamos Deus. Então, o homem caído, né? Ele perdeu a imagem de Deus. Era para encher a terra. As pessoas costumam brincar que a única coisa que o homem fez de tudo que Deus mandou foi encher a terra, né? Mas no tempo de Noé, por exemplo, não encheu a terra com a imagem de Deus, encheu a terra de violência. Está escrito lá em Gênesis 6, que encheu a terra de violência, de corrupção, e aí tem aquele texto muito controverso, né, sobre os anjos e os filhos de Deus e as filhas dos homens. Assim, tem uma ligação entre o céu e a terra que é ilícita, né? Então tem ligações com o mundo espiritual, como nós sabemos, né? As ligações com o mundo espiritual que não passam pela cruz, que não são através de Jesus, são ligações que até as pessoas conseguem algumas ligações, alguns contatos, algumas comunicações, mas são coisas erradas, são coisas que vêm do lado do mal, e então essa ligação também perdeu. Então a terra foi se enchendo de maldade. Como é que eles iam cuidar do Éden e de expandir o Éden? Eles foram expulsos do Éden e o Éden sumiu, né? Ninguém conseguiu achar mais o jardim do Éden, não existe mais. Então, o que o homem tem feito? Ao invés de cuidar do Éden e expandir a harmonia de Deus, o homem explora a criação, e como fala em Romanos 8, toda a criação está sujeita à vaidade, né? Não só o homem perdeu a harmonia, mas toda a criação progressivamente foi perdendo a harmonia. E o céu e a terra ficaram separados, né? Ficaram separados, Deus foi ficando ausente. Então, isso só para entender assim, o propósito original de Deus. O que aconteceu? Nós caímos fora do propósito de Deus, e aí todo esse plano original de Deus aparentemente foi embora, né? Então, o que aconteceu? Agora, a redenção no Antigo Testamento. Como que foi o plano que Deus desenvolveu? Porque lembre que nós falamos, né, assim, que Gênesis começa com criação. Nós não sabemos a data. Alguns têm calculado assim que a criação foi 4.000 anos antes de Cristo, mas isso é um cálculo feito baseado em genealogias que a própria Bíblia
não trata as genealogias como se fosse uma coisa precisa, às vezes eles pulam gerações. Então, nós não sabemos, a verdade, assim, às vezes alguém fala assim, a Bíblia fala, né? Você vai aprender na escola que a Bíblia, que a Terra tem 4 bilhões de anos, mas a Bíblia fala que tem 4.000 anos. Não fale isso, gente. Não fale porque a Bíblia não fala que tem 4.000 anos. Tá? Então, nós não precisamos ficar brigando sobre uma coisa que a Bíblia não fala. O que nós sabemos é que, né, seja qual for esse período de tempo entre a criação, dilúvio e Abraão, essa primeira parte é tratada só nos primeiros 11 capítulos, né? Criação, queda e tudo que aconteceu. A única coisa assim, que chama mais atenção nos primeiros capítulos de Gênesis é o dilúvio, tá? Para mostrar assim, o que acontece quando o homem vai se afastando de Deus, entrando na queda. Se não vem a cruz, vai acontecer igual aconteceu no dilúvio. Mas a história da Bíblia começa em Gênesis 12, ou final de Gênesis 11. Então a história da redenção, que ocupa 75% da Bíblia, começa com Abraão. Tá? Então, o que estava acontecendo nesse período? Então, rapidinho aqui. Israel, descendente de Abraão, baseado numa família, porque Deus chamou Abraão como família, falou, eu escolhi Abraão para que ele ordene os seus filhos, foi passando de geração para Isaac, para Jacó. Então, depois, assim, quando Israel virou uma nação, toda a organização de Israel foi baseada em famílias. Então, por isso que nós colocamos aí, assim, o propósito de Deus é família, é baseado em família que Deus desenvolve o seu plano. Israel é um conjunto de famílias, agora Deus está trabalhando com uma nação, mas é a mesma ideia, é um círculozinho. Vocês já olharam para Israel no globo, no mapa mundi, sei lá? Se o globo for muito pequeno, não dá nem para escrever Israel. É tão pequeno que não dá nem para escrever. Onde que está Israel? Então é um círculo minúsculo, é um círculo pequenininho. Então Deus começa num pequeno lugar e há quem pense que assim, também acho que não dá para provar, mas há várias pessoas que entendem que o Jardim do Éden era nessa parte, né? Era ali mesmo, na árvore onde Adão pecou, foi ali que Jesus foi crucificado, foi ali que, voltando atrás, foi ali que Abraão ofereceu seu filho. Então, assim, é muito interessante você pensar que Deus realmente ele trabalhou com um lugar específico na terra e a partir dali ele tem o seu plano. Então, o que eu quero mostrar? Que Deus não desistiu do seu plano. Então, o Jardim do Éden teve uma queda, atrapalhou a queda, né, assim, atrapalhou todo aquele diagrama, assim, tudo saiu fora dos eixos, mas Deus começa com Israel. E o que Deus quer? Isso aqui tudo, sim, teria muitos textos para mostrar isso, né? Deuteronômio 4, por exemplo, nessa parte de testemunho, Deus queria que Israel fosse uma luz. Até hoje os judeus que nem conhecem Jesus ainda, eles falam que Israel é chamado para ser uma luz para as nações, porque isso ficou muito claro para eles. Eles são chamados para ser uma luz, e Deuteronômio 4 ele fala isso com muita clareza. Todas as nações da terra vão olhar para vocês e vão falar assim, que povo diferente, que povo inteligente, que povo que vive de uma maneira diferente. Então, era para esse Israel, esse círculozinho, ser uma luz, um testemunho para todas as nações. Era para abençoar as nações, enchendo a terra com a bênção de Deus. Não é para os judeus se multiplicarem, ser só judeus no mundo inteiro, não. É para Abraão ser uma bênção, pai de muitas nações, não só dos judeus. Ele foi chamado para levar essa bênção que tem a ver com aqui de encher a terra com a imagem de Deus, e tem a ver também que Israel seria uma terra que mana leite e mel. Eu vou para Israel hoje e eu não vejo muito leite nem muito mel lá, mas eu vejo muito deserto. Claro que Israel eles têm feito muita coisa de fazer o deserto florescer, mas aqui você vê muito deserto, Israel ainda não é o Jardim do Éden, não é.
Mas Deus, esse era o propósito de Deus. Você pode ler quando Deus prometeu: vou tirar vocês do Egito, levar para a terra prometida, porque lá vai ser uma terra que mana leite e mel, vai ser uma terra abençoada por Deus, vai ter chuva, vai ter todas as colheitas, vocês vão viver bem, vocês vão ter paz e harmonia. Então era para ser um lugar que eles teriam que cuidar, vocês estão vendo que é bem, sim, está cumprindo tudo que Deus mandou para Adão. Não era para ser uma luz, era para encher a terra com a bênção de Deus, era para eles cuidarem desse jardim do Éden, para que fosse um lugar maravilhoso, que todos pudessem ver que era o lugar de Deus, e era para ser um lugar para a habitação de Deus, que era o centro de tudo que Deus falava com Moisés. Tá ok? Então, isso é o plano de Deus. Agora, olha o que aconteceu. O que a igreja fez com isso? Gente, isso aqui é triste. Mais uma vez, eu preciso sempre falar isso para que vocês não fiquem com a impressão errada. Graças a Deus pela igreja. Se não fosse a igreja, onde você estaria? Onde eu estaria? Graças a Deus pela pregação do Evangelho. Graças a Deus por tudo que Deus fez ao longo desses 2000 anos. A chama não se apagou. Deus usou as igrejas. Vocês já estudaram? Estão estudando a história da igreja? Então, assim, dá uma visão, assim, você vê muita coisa ruim, mas você vê muita coisa milagrosa, muita coisa, assim, as igrejas que às vezes a gente pensa, a igreja católica, instituições, foram usadas por Deus, fizeram parte de um propósito de Deus de guardar o tesouro, de manter. Agora, claro, com muita coisa, assim, totalmente fora do plano original. Então, esse é o ponto que nós precisamos entender. O que a igreja fez? A igreja, de maneira geral, claro que tem exceções e tem havido muita ênfase na família nas últimas décadas, sei lá, mas a igreja em si, ela não é baseada em famílias. Ela tem sido mais baseada em instituições, em ensino, em clero e leigo. Então, a igreja, ela não tem sido esse centro de família, Tudo bem que a igreja não é mais um território geográfico, mas a ideia era a mesma, que a igreja fosse esse círculozinho, embora assim bem descentralizado em toda a terra, Aqui no Brasil nós somos um círculozinho, Deus quer usar a igreja para abençoar todo o Brasil, não é isso? Então a ideia é a mesma. Mas ao invés de nos preocupar, gente, isso aqui, tudo que eu vou falar agora, não é 100%, tem muitas igrejas que se preocupam com testemunho, com santidade. Eu estou falando assim de um quadro geral, estou falando assim da maioria, do que aconteceu com a nossa prática como igreja. A igreja, ao invés de ser uma luz para as nações, através da nossa vida, nós temos preocupado mais com esse aqui, cruz, evangelizar e ir embora para o céu. Nós não temos nos preocupado, sim, em resgatar a terra. Então, nós estamos mais preocupados, em vez que nesse lugar aqui é onde ficava testemunho, imagem de Deus. Então, a primeira preocupação da igreja não tem sido com a imagem de Deus. Ao invés de abençoar todas as nações, nós queremos evangelizar. Isso é uma grande bênção, mas muitas vezes isso tem sido imperfeito e, infelizmente, às vezes a preocupação mais é engrossar as nossas fileiras, aumentar os nossos membros, do que em realmente trazer para dentro do reino de Deus. Indiferença com a terra, isso é uma coisa gritante. A igreja, na maioria, tem pensado, nós vamos embora para o céu, o mundo vai pegar fogo, mas eu vou estar fora, então deixa o mundo queimar. Então tem havido assim uma indiferença muito grande em relação à terra. E em vez de pensar em Deus ter um lugar para morar na terra, nós temos pensado em ir embora morar com Deus no céu. Deu para entender que a gente mudou um pouquinho, o projeto original, Deus, assim, o arquiteto fez um projeto, mas a gente falou assim, eu não quero fazer assim, eu quero fazer de outro jeito. Então a gente pegou o projeto de Deus e a gente construiu uma coisa muito diferente. E então, mas o final da história da redenção não tem que corresponder
a consumação não tem que ser tudo que Deus planejou? Então, isso aqui a gente vai entrar mais depois, mas eu só queria que vocês vissem que Deus quer, sim, um testemunho verdadeiro, testemunho da vida, da imagem de Deus. A imagem de Deus precisa ser restaurada, de fato. Nós precisamos abençoar as nações, encher a terra com a bênção de Abraão. A comunidade dos remidos visa, ora e busca a restauração de Israel e a partir de Israel toda a criação. Então, isso volta assim nesse foco de Deus trazer o reino para a terra e nós queremos que Deus habite com o seu povo na terra. Isso aqui eu estou falando assim muito por cima, mas esse último ponto nós vamos querer desenvolver mais, ok? Então, só uma coisinha a mais, talvez eu vou ter que levar um pouco disso para a próxima aula, mas eu acho importante colocar alguns pontos que a gente já tocou, mas que a gente precisa, acho que é importante incluir aqui. Bom, Deus tem um plano, Ele tem uma administração desse plano, e nesse ponto aqui, de que Deus não começa já povoando, Deus não faz as coisas por atacado. Eu sei que os avivamentos, quando vêm, podem afetar muitas pessoas em pouco tempo, e eu espero que isso aconteça na nossa geração. Amém? Amém. Mas Deus começa pequeno. Tudo que Deus começa, Ele começa pequeno. Então, Deus escolhe soberanamente seus instrumentos e suas estratégias. Lembra que Paulo falou assim, quem é você, o barro, para dizer como que eu vou fazer, de que jeito que eu devo fazer? Nós não temos direito. Deus tem um plano, o projeto é dele, e Ele vai escolher pessoas e Ele vai escolher estratégias, de acordo com a sua soberania. Alguém quer brigar com Deus sobre isso? Alguém quer discutir alguma coisa assim? Você tem alguma estratégia melhor, né? Eles falam que na época da Copa do Mundo, todo brasileiro é um técnico, né? Todo mundo sabe o que o técnico deveria fazer. E eu acho que com Deus não é muito diferente, não. Por que o senhor não faz assim? Ó Deus, eu estou aqui, eu estou vendo que o senhor devia fazer do jeito que eu pensei, né? Então, Deus escolhe soberanamente seus instrumentos e Ele tem as seguintes estratégias, e talvez até a gente poderia até colocar um quinto aqui, né? Uma quinta estratégia. Deus não vai fazer as coisas, Ele é Deus, né? O meu amigo Pedro Arruda, eu gosto de falar isso, achei muito boa a frase. Se Deus quer escolher o jeito mais difícil de fazer as coisas, Ele é Deus, Ele pode fazer. Porque, gente, pensa em Deus cumprir o seu plano através do homem. Foi um negócio mal pensado, Deus, fala a verdade, né? O Senhor não pensou direito que nós tínhamos tanta teimosia, tanta falha, mas Deus é Deus, Ele quer fazer do jeito mais difícil, porque Ele vai ter maior glória, Ele vai ter muito maior glória fazendo o que Ele vai fazer através de instrumentos falhos do que se Ele fizesse sozinho. Eu acho que ninguém ficou entusiasmado, mas eu achei assim, eu acho que isso aí é uma coisa fantástica. Deus vai ganhar mais glória usando a nossa fraqueza do que se Ele fizesse sozinho. Então, gente, Ele vai escolher um amigo, através do amigo Ele escolhe coletividades, mas Deus sempre começa com indivíduos. Então, quando a Bíblia fala sobre eleição, sobre escolha, porque nosso problema é sempre assim, eu vou para o céu ou não vou para o céu? Não é verdade? Todo mundo quer saber, né? Eu vou para o céu, e aí a gente fica jogando isso, né? Saul foi salvo no fim ou não foi? Salomão foi salvo ou não foi? Você já notou que a Bíblia nunca fala sobre isso? Não é que não seja importante. Não é que não seja importante. Claro que é importante saber o que vai acontecer com a pessoa na eternidade. Mas a Bíblia fala sobre o plano de Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre escolhas, sobre eleição, Ele está falando sobre pessoas
que ele escolhe, ou nações, né, no caso de Israel, que ele escolhe para fazer a estratégia dele ir para frente. Ele não está falando em primeiro lugar, tem versículos que falam da salvação, claro que existem, mas quando ele fala sobre eu escolhi Jacó e não escolhi Esaú, ele não está falando sobre salvação. Ele está falando sobre quem ele escolheu para desenvolver o plano dele. Agora, o que ele vai fazer com a outra parte? Ele não falou para mim, não sei se ele falou para você, mas ele não falou o que ele vai fazer na eternidade com Esaú, com Ismael, não sei o que ele vai fazer, mas ele escolheu, então ele escolhe soberanamente, ele tem direito de escolher, ele fala claramente que Jacó não era melhor do que Esaú, não era uma pessoa melhor, se você estudar a história dele. Então Deus escolhe pessoas porque ele vai fazer as coisas em conjunto com essas pessoas, que é o jeito mais difícil. Imagine trabalhar com Jacó. Ele escolhe o jeito mais difícil de fazer o seu plano dar certo. Agora, para isso, ele escolhe e depois ele vai desenvolver uma aliança. Acho que vocês estão estudando, né? 7 alianças. A Bíblia inteira é uma história de alianças. E aliança é uma coisa muito, muito séria. Aliança não é um acordozinho que você concorda em fazer assim, você aceita as minhas condições. Aliança com Deus é uma coisa que leva anos para desenvolver. E pode desenvolver ou pode não desenvolver. Houve pessoas que Deus começou e que não continuaram na ligação, na aliança com Deus. Então ele vai desenvolver uma aliança. A aliança é o que tem entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm uma aliança, eles dão a vida um para o outro. A aliança não é um acordo legal para interesses mútuos, é dar a vida, é se entregar totalmente. Então Deus procura pessoas que vão se interessar pelo plano de Deus a tal ponto que eles estão dispostos a dar a própria vida para que esse plano se cumpra. É mais importante, tem uma frase de C.S. Lewis que eu não consigo engolir a oração de Paulo, a oração de Moisés, eu não consigo, porque no meu coração não tem isso. C.S. Lewis fala assim, é mais importante que exista o céu do que o fato se eu vou para lá ou não. Não, o mais importante é eu ir para lá. O mais importante é eu ser salvo. Do meu ponto de vista, eu vou orar com Paulo, eu queria ser anátema para que o meu povo encontrasse a Cristo, eu não vou fazer essa oração não. Mas isso é aliança. Então ele desenvolve aliança, ele trabalha do particular para o universal, que é essa base. Deus não começa com o geral, ele começa com o particular. E o objetivo de Deus é salvação, sim, e salvação na Bíblia geralmente não se refere a ir para o céu, significa ser salvo de perigo, ser protegido, Deus proteger durante a sua missão na terra, mas também não é só para a salvação. Deus não queria só que Israel vivesse seguro dentro da sua terra, Ele queria que Israel tivesse uma missão. Então, essas são as estratégias de Deus. E tem uma que eu gostaria de colocar, assim, de acrescentar, que Deus, nós já falamos no início da aula, Deus não revela o seu plano tudo de uma vez. Por que Deus não revela tudo de uma vez? Quando você compra um equipamento, você geralmente, hoje tem tudo na internet, né? Mas geralmente vem junto com o equipamento um manual, né? O manual, para que serve o manual? Não evita totalmente, mas o manual é para você não precisar do técnico. O manual é para você fazer sozinho. Hoje você monta sozinho, você faz funcionar, aí tem um troubleshooting, né? Você vê todas as coisas que podem dar errado, né? Então, em último caso, né, você vai procurar alguém. Não tem esse manual. Deus não deu o manual. Ele falou assim, o próximo passo é... Agora, e o próximo depois disso?
volte a falar comigo. Volte a falar comigo. Então, é essa amizade com Deus. Isso vai depender da geração, isso vai depender do tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho a impressão que Daniel foi tão amigo de Deus. Eu estou falando assim, bem assim, de um ponto de vista humano, né? Não leva em consideração, é só uma impressão humana. Quando eu leio aquelas coisas assim, que Deus foi revelando, Daniel buscou, e o anjo veio, mostrou as 70 semanas, aí depois mostrou um monte de outras coisas. Aí no capítulo 12, no último capítulo, Daniel, aí fala assim que aí deu um monte de números e de dias, e falou um monte de coisa. E Daniel falou assim, Deus, eu não estou entendendo nada. Aí Deus falou assim, é verdade, Daniel, eu falei mais do que eu pretendia falar. Eu tenho a impressão que Deus deu mais coisas do que ele pretendia falar. Não, provavelmente não, né? Mas assim, ele deu tanta coisa para Daniel que ele falou assim, Daniel, não dá para você entender isso agora. Mas no último tempo as pessoas vão entender. Então, Deus dá as coisas de acordo com o tempo, de acordo com o momento, e eu creio que nós estamos num momento muito importante. Amém? Amém. Assim, o tempo está vencido. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta muito assim que está queimando, ou né, acho que senão a gente vai avançar no tempo da próxima aula. Mas se não tiver uma pergunta assim muito urgente, assim, alguma coisa que você não entendeu, é bom assim quando não tem pergunta nenhuma, porque todo mundo entendeu tudo, né? Deus abençoe. Alguma coisa para falar ou já vai para o intervalo? Então...